Bom dia, gente, tudo bem com vocês? A Pro está aqui iniciando novamente mais uma videoaula aí para os alunos do quinto ano. Na nossa sexta-feira não tivemos aulas gravadas com conteúdos novos, porque a Pro viu a necessidade de mandar uma avaliativa para vocês, não uma avaliativa no critério de vocês obterem nota, porque ainda não estamos podendo fazer esse tipo, mas uma avaliativa muito necessária para que a gente saiba se esses conteúdos estão sendo absorvidos por vocês. Então, a Pro pede que vocês, nesse processo de correção, coloquem aí certo ou errado, de acordo com a resposta que eu vou dar. No finalzinho da nossa correção, a Pro vai estar divulgando aí o valor de cada acerto e vou explicar como que vocês calculam para saber quanto que vocês tiraram nessa avaliativa, se vocês se saíram bem ou não, né? E aí, o que acontece? A Pro precisa desse retorno, de quanto que vocês tiraram, para saber se vocês estão bem, estão aprendendo bem, né? Porque eu preciso desse feedback, que é um retorno do que eu estou passando para vocês. Então, vamos iniciar aí a nossa correção agora. Então, lá na nossa atividade, pedia para a gente ler o texto, né, e circular 5 substantivos. Então, vou ler o texto aí para vocês. Tem dizendo assim: coisas legais que você pode fazer num novo ano. Sair com as minhas amigas para me divertir e ser feliz. Se no meio do caminho pintar um gato interessante, já estarei no lucro. Agora, sair de casa só para caçar um menino, para dar uns beijos, não está com nada. Eu venho em primeiro lugar. Fazer tudo o que posso para ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Vou economizar água, tratar bem dos animais e não poluir ainda mais o mar, as matas, os rios e a atmosfera. Então aí a Pro vai apontar para vocês, tem muito mais do que 5, mas eu vou apontar aí para vocês 5 substantivos. Pro, mas e se eu não fiz esse substantivo aí que a senhora apontou? Olha, se vocês fizeram substantivos, né, comuns aí, ou próprios, né, se vocês encontrarem, quando eu não estou encontrando nenhum, né, não, estou contando um ali, aí vocês vão só contabilizar 5. Fizeram 5 substantivos, vão contabilizar 5 acertos. Então, a gente pode utilizar aqui de primeiro já a questão amiga, substantivo comum, né? Deixa eu ver outro aqui bem. Casa, menino, que mais a gente? Água, mar, animais, mata, rios e atmosfera. Todos são exemplos de substantivos aí, né, que vocês podem circular, fazem parte desse texto. O segundo pede para vocês transformar um discurso direto em discurso indireto. Então, do lado de cá, a gente tem o discurso direto com a presença de 2 pontos de travessão. E do lado de lá, a gente vai transformar esse mesmo discurso que a gente leu aqui, sendo direto em indireto. A gente sabe que para transformar um discurso em direto, a gente precisa utilizar o que e o se para dar ali, né, a ênfase do narrador, da fala do narrador e do personagem. Então, a primeira fala no discurso direto seria: o cliente disse, quero essas calças que estão na mostra. Então, vamos transformar isso agora no discurso indireto. O cliente disse que queria as calças que estavam na amostra. Então, fica assim agora o nosso discurso indireto. O cliente disse que, ó a presença do que aí, queria as calças que estão na mostra. O outro discurso direto. Os jogadores afirmaram, 2 pontos. Amanhã jogaremos melhor e ganharemos o jogo. Então, vamos agora para o discurso indireto. Os jogadores afirmaram que amanhã seriam melhor e ganhariam o jogo. Os jogadores afirmaram que amanhã seria melhor e ganhariam o jogo. Vamos para o terceiro discurso direto. A mãe ordenou a João, 2 pontos. Come o pão que está aqui e arruma a cozinha. Então, agora vamos transformar isso num discurso indireto. A mãe ordenou ao João que comesse o pão que estava ali. A mãe ordenou ao João que comesse o pão que estava ali e
arrumasse a cozinha. Fica assim o nosso discurso indireto. Vamos agora passar para aqui, ó. Complete as frases com o grau superlativo, absoluto, sintético dos adjetivos destacados entre parênteses. Então, o dia, aí tem entre parênteses, agradável para um passeio. O dia estava agradabilíssimo para um passeio. Visitei um museu, aí tem um tracinho, no Rio de Janeiro. Como ficaria a frase? Então vai ficar: visitei um museu antiguíssimo no Rio de Janeiro. A letra C é: os ônibus de viagem são, tracinho, hoje em dia. Entre parênteses a gente tem a palavra confortáveis. Então a frase ficará: os ônibus de viagem são confortabilíssimos hoje em dia. Próxima frase. Fiz um trabalho, tracinho, para o meu mestrado. Entre parênteses está a palavra difícil. A frase ficará: fiz um trabalho dificílimo para o meu mestrado. Vamos agora para a próxima. Complete as frases de acordo com o grau comparativo pedido. Então, a gente tem os 3 graus, né? O superioridade, inferioridade e igualdade. Então, vamos utilizar aí palavras que mostrem no grau de superioridade que o primeiro substantivo é superior ao segundo. Então, Mônica é mais elegante que Marta. Então, estou aí exaltando Mônica. Mônica é mais elegante que Marta. Meu sapato é mais confortável que o dela. Este professor é mais calmo que o outro. Vamos agora para o de inferioridade. O gato é menos feroz que o cão. Pedro é menos estudioso que Diogo. Meus dentes são menos brancos que o dele. Igualdade agora. Mariana é tão inteligente quanto sua irmã. A onça é tão rápida quanto o leopardo. O computador é tão bom quanto o seu. Seu computador é tão bom quanto o seu. Acho que ali ia ser meu, mas está errada a digitação. Vamos agora aqui. Leia o texto abaixo e circule os verbos. Então, vou ler o texto aí para vocês. O pijama de Jaime. Jaime deu uma beijoca em Júlia e disse: meu pijama se sujou de suco de caju. Júlia lavou o pijama e ele ficou com jeito de novo. Jaime disse: Júlia, meu pijama ficou jóia. Não vou deixá-lo sujar mais. Está bem, Jaime. Então, agora vamos destacar quem são os verbos desse texto. Na primeira frase diz: Jaime deu uma beijoca em Júlia. Então, vamos aqui, ó, circular deu. Meu pijama se sujou, outro verbo. Júlia lavou, outro verbo, e ele ficou, outro. Júlia, meu pijama ficou, e deixá-lo, aqui é um verbo também, sujar, outro verbo. Complete as frases com as formas verbais de acordo com o tempo indicado entre parênteses. Então, vocês têm aí as palavras, né, os verbos plantarão, estudarão, instalaram, assistirá, estudei, instalarão, plantaram e assistindo. Então, agora vamos utilizar os verbos corretos. Ó, os professores... Aqui a gente está falando aí do pretérito imperfeito. Vamos colocar aqui plantaram, né? Os professores
plantaram, com AM no final, uma árvore na praça. Vamos para o outro. Os alunos, agora a gente vai falar do futuro do presente. Os alunos plantarão uma árvore na praça. Letra B. Eu estudei os gases poluentes. Estudei. Meus irmãos estudarão esse assunto. Na letra C agora. Eu e minha família, há um documentário muito interessante sobre o derretimento das calotas polares. Então, a gente está falando aí do verbo assistir. Então, vai ficar eu e minha família assistimos, aqui ó, assistimos a um documentário muito interessante sobre o derretimento das geleiras. Minha classe, aqui ó, minha classe assistirá esse documentário amanhã. Letra D. No ano passado, muitas indústrias, filtros nas chaminés diminuíram a emissão dos poluentes. Então, aqui a gente está falando do verbo instalar. Só que o verbo instalar no pretérito perfeito. Ficará elas, né? No ano passado, muitas indústrias instalaram, com a M no final, filtros nas chaminés diminuindo a emissão de poluentes. Neste ano, mais indústrias instalarão com filtros. Pronto. Vamos agora preencher as lacunas com tem com acento, circunflexo e tem sem acento. A menina tem sem acento muito entusiasmo em aprender. Ela tem sem acento um sapato igual ao seu. Algumas pessoas têm com acento esperança de um futuro melhor. Eles não têm com acento uma atitude legal com os amigos. Ela tem sem acento que pedir perdão pelo que disse. Circule os verbos das frases e escreva em que tempos estão. Então, ela levanta cedo. Ela levanta cedo. O verbo aí é levantar, é presente. Mamãe comprará maçãs. O verbo é comparar e a gente está falando do futuro. Eu estudei muito para a prova. O verbo é estudei e a gente está falando do passado. Nós andamos de charrete ontem. O verbo é andamos e estamos falando do passado. Carlos jogará bola no domingo. O verbo é jogará, futuro. Eu gosto de estudar. O verbo é gosto, estou falando aí do presente. Vitor encontrou seu primo no clube. Encontrou é o verbo e está falando do passado. Os meninos brincam de bola, o verbo é brincar, estou falando do presente. Nós viajaremos num feriado, o verbo é viajaremos, estou falando do futuro. Então, a prova agora vai dizer quanto vale cada acerto aí e como vocês vão fazer para calcular. Então, cada acerto da nossa avaliativa vale 0,175, vocês vão aí calcular quantidade de acerto que vocês tiveram e vão multiplicar a quantidade de acerto por 0,175. Então, digamos que você, nesse processo, acertou aí, deixa eu ver, 40. Você acertou 40 acertos. Nesse processo, você tirou 7 na prova. Né? Pega lá 40 vezes 0,175 e aí vai dar o valor. Pega a quantidade de acerto de vocês e multiplica por 0,175.
Então agora a gente vai ter aula de redação, todo mundo aí vai pegar o caderno, né? E vai prestar atenção. Hoje a gente vai ter mais um novo gênero textual para estudar. Então hoje nosso gênero textual para estudo, né? Vamos falar aí do gênero textual carta e vamos descobrir aí a evolução dessa forma de meio de comunicação, né? Tão presente no nosso dia a dia agora, mas com uma nova roupagem. Então, a carta ou a correspondência é um dos gêneros mais aplicados para a comunicação no cotidiano e a principal característica que esse tipo de gênero textual tem é o fato da existência de ter um emissor, que é o remetente, a pessoa que envia uma carta, e o receptor, o destinatário, a pessoa que recebe. Então, mesmo com essa nova roupagem, essa nova reformulação do meio de comunicação, essa principal característica ela não foi perdida. A tecnologia trouxe aí um processo de adaptação para a carta na forma de transmitir. As pessoas não vão mais ao correio para enviar uma carta, porque agora essa transmissão não é mais feita somente através de papel, mas a partir de um endereço eletrônico, né? Esse endereço eletrônico ele recebe o nome de e-mail. Então perceba que a essência da carta, que é mandar uma mensagem, receber uma mensagem, continua presente ainda, né? As pessoas ainda, a carta, mesmo sendo um e-mail, ainda tem o remetente, quem envia, e o destinatário, quem recebe. Claro que a gente teve algumas adaptações, por quê? Porque no endereço de e-mail você não precisa ali escrever a casa, o número da casa, a rua que a pessoa mora, o bairro, não. A gente vai escrever nesse processo de envio somente o endereço que vai, de certa forma, assim, fazer com que essa carta chegue de forma eletrônica, né? O endereço de e-mail é a forma que a pessoa tem de ser identificada naquelas redes sociais. Mas as pessoas que ainda têm como prática escrever cartas, né, manuscritas, que é aquela que a gente faz na mão, mesmo que a tecnologia agora expandiu essa forma de comunicação de forma eletrônica, precisa fazer isso através de um órgão chamado correio. Quando eu mando a minha carta via correio, existem algumas, digamos assim, regras que eu preciso utilizar. Então, esta carta vai ser enviada no envelope, que vai ser selado. Então, na frente desse envelope vai estar o destinatário, que é a pessoa que recebe a carta. E eu vou ter que colocar, fora o nome dele, vou ter que colocar a informação, como o endereço, o CEP, a cidade e o estado. Atrás desse envelope vai estar o remetente, que é a pessoa que escreveu, e ela também vai ter que colocar o endereço dela, como rua, avenida, número do casa, bairro, né? Vai colocar o CEP da rua, vai colocar a cidade e o estado de onde ela está escrevendo. Então, na frente tem todas as informações para o destinatário, que é a pessoa que vai receber, e atrás tem todas as informações da pessoa que enviou. A carta, o gênero textual carta, utiliza duas formas de linguagem, que é a linguagem informal e a linguagem formal, e ela está muito associada a quem é o destinatário dessa carta. Se eu tenho com essa pessoa, esse destinatário, um grau de intimidade, eu posso utilizar a linguagem informal, que é aquela que eu posso trabalhar gírias, palavras do dia a dia, que a gente chama de coloquial. Se eu não tenho com esse destinatário nenhum grau de intimidade, eu vou utilizar a linguagem formal, que é aquela que eu preciso obedecer às normas gramaticais. Então, eu preciso escrever palavras corretas, eu usar a interpretação correta. Então, perceba que por ter duas formas de linguagem, algumas coisas na estrutura da carta vai depender de quem é o destinatário dessa carta. Então, vamos falar aí sobre a característica, o que caracteriza esse tipo de gênero. Independente se a linguagem é formal ou informal, o que a gente consegue encontrar como características das cartas? Então, as cartas são gêneros textuais que possuem destinatários, são as pessoas que recebem as cartas, e os remetentes, que são as pessoas que enviam as cartas. As linguagens podem ser a formal quando eu não conheço a pessoa e informal quando eu conheço.
A ordem sentimental é muito utilizada na linguagem informal, vou falar coisas de sentimento, mas com quem eu conheço, mas de toda forma eu vou falar da minha subjetividade, coisas que me interessem, mesmo que eu esteja utilizando a linguagem informal. Porque se eu estou mandando uma carta para alguém que eu não conheço, estou mandando pelo motivo, eu vou ter que mandar, mas eu quero dizer alguma coisa pertencente a mim. Então, como eu estou falando de mim, as cartas são escritas na primeira pessoa do singular, no caso eu. São textos pequenos, breves e que os temas são livres. Por que livres? Porque eu posso falar coisas do meu dia a dia, posso falar acontecimentos, né? Então aí depende muito para quem eu estou enviando esse tipo de carta. Outra coisa que a gente precisa perceber é a estrutura. Como escrever essa carta? Então eu preciso obedecer a algumas estruturas que são necessárias para o desenvolvimento desse tipo de texto. Primeira coisa que eu faço, independente de qualquer coisa, é o local e a data. O que é isso? A cidade de onde eu estou escrevendo, o dia, o mês e o ano. Depois que eu fiz isso, eu vou trabalhar com o vocativo. O vocativo é um chamamento que está muito ligado a quem vai receber a carta. Se essa pessoa que vai receber eu não tenho intimidade, estou usando a linguagem formal, eu vou usar só o nome dela. Se nessa carta eu tenho intimidade e estou usando a linguagem informal, aí eu posso usar saudações carinhosas, como caro amigo, querida tia, amado irmão, porque nessa vocativa eu conheço essa pessoa, então posso usar outra forma de saudação. Fiz a data, fiz o local, fiz o vocativo, agora eu vou para outra parte. Que outra parte é essa, Pro? Vamos falar agora do corpo do texto. O que seria o corpo do texto, quinto ano? O que eu quero falar para a pessoa. Eu escrevi aquela carta com um objetivo. Então agora eu vou botar no corpo do texto o objetivo que eu quero passar. Depois que eu terminei de falar sobre tudo que eu queria, eu vou fazer as despedidas. A despedida também está muito ligada à linguagem. Se for formal, eu vou utilizar palavras formais, como atenciosamente, muito obrigado. Se for informal, eu vou utilizar palavras carinhosas, como beijos carinhosos, forte abraço, te adoro, essas coisas mais relacionadas a quem a gente conhece. E depois da despedida, a gente vem aí com a nossa assinatura do remetente, só o primeiro nome dele, quem é o remetente, quem escreve a carta. Então essa é a estrutura de uma carta. Trouxe aqui para vocês um exemplo para vocês perceberem como que é utilizado de forma correta essa estrutura. Então percebe que aqui no início, iniciou com o local e a data, depois veio o vocativo, que aqui percebe-se que é uma pessoa conhecida, né, porque ele disse amiga querida. Esse pedaço aqui todo é o corpo do texto, né, tudo que ela queria falar para a amiga. Aqui no finalzinho a gente tem a despedida, ela diz grandes beijos e abraços. E bem aqui no finalzinho de tudo tem a assinatura do remetente, que foi a pessoa que escreveu essa carta. A Pro vai estar postando aí no grupo da escola, hoje, para vocês, a atividade referente a esse gênero textual, né? Como sempre, atividade de redação é feita no caderno. A gente vai ficar por aqui até a nossa próxima aula.